Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Tadel da Paz Church, daqui de Rio Claro. Eu quero dizer que para mim é um grande privilégio poder trazer essa mensagem para o seu coração. Saiba que para todos nós que estamos servindo, não é, nesse grande chamado, nessa grande missão, que é pastorear as ovelhas de Jesus, não existe um serviço melhor, um serviço mais recompensador do que você ver vidas sendo transformadas, vidas sendo impactadas, alguém que teve a coragem, alguém que levou a mensagem de Cristo a elas, ajudou essas pessoas a alcançarem o sonho de Deus para a vida delas. Isso é maravilhoso, queridos. Agora, para que vidas possam ser transformadas, para que Deus possa realmente tocar no maior número de pessoas, aqui na Terra Ele vai usar pessoas que estão dispostas, líderes, uma liderança preciosa. E essa noite eu quero falar sobre algo que está relacionado com isso. Tudo depende da liderança. Esse é o tema do nosso Tadel dessa noite. Tudo depende da liderança. Eu gostaria de ler um texto com você que está em Isaías, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7 e o versículo 12 nós vamos ler. Diz assim: Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar-se logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água, e também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em maldições. Porém, jovens no governo e responsáveis dominarão. Verso 5: O povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem agarrará o seu irmão, um da família de seu pai, e lhe dirá: Você pelo menos tem um manto, seja o nosso governante, assuma o poder sobre este monte de ruínas. Mas naquele dia ele exclamará: Eu não tenho remédios, não há comida, nem roupa em minha casa. Não me nomeie governante do povo. O meu povo é oprimido por uma criança, mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias, o enganam e o desviam do caminho. Queridos, essa mensagem, talvez você possa ver ela como uma mensagem dura, mas eu quero dizer algumas verdades que existem dentro desse texto, não é? A verdade é que tudo depende de liderança, tudo depende de liderança. Você vê aqui Deus citando que iria retirar todo tipo de liderança, ia retirar outras coisas, mas ele ia retirar todo tipo de liderança, tanto de Jerusalém como de Judá, não é? Agora você consegue imaginar, não é, um país, uma comunidade, uma família, uma igreja sem liderança? Você consegue imaginar o fim que isso tem, né? Agora, a pergunta é: quem depende da liderança? Quem depende da liderança? E é isso que eu quero falar com você essa noite. O primeiro ponto é: a igreja depende da sua liderança. Então a igreja é uma das comunidades que necessitam de liderança. A falta, gente, de liderança na igreja, ela gera aumento de pecado. Ela promove, né, o nascimento de falsos líderes. Quando uma igreja ela não tem um líder forte, um bom líder, não é? Você começa a notar, gente, é terrível isso, não é? Talvez você já tenha visto isso acontecer, se você passou por alguma igreja que aconteceu algo semelhante. É muito triste a gente ver isso, uma igreja onde falta liderança. A igreja fica totalmente perdida. Ninguém sabe o que fazer, quando fazer, qual é a visão da igreja, aonde a igreja vai chegar, qual que é o propósito de Deus para aquela comunidade local, não é? Você começa a notar aumento de pecados, pessoas praticando todo tipo de pecado sem temor a Deus, sem alguém que ensine, sem que tenha alguém que desperte nelas, não é, o melhor de Deus, sem alguém que desafie essas pessoas. Então, uma igreja, não é, onde falta
falta liderança, com toda certeza vai acontecer isso, né? Também vai promover muita divisão, muitos falsos líderes se levantando, onde não existe um líder forte ali para saber conduzir as ovelhas, queridos, né? A igreja, ela depende da nossa liderança. É muito importante. Por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Porque é muito importante que você entenda o seu papel, não é? Você foi chamado, não é, por Deus. É um favor tão grande, é um grande presente que nós recebemos, mas nós temos que fazer isso com o nosso melhor. Nós temos que, todo o tempo, a gente está olhando para nós mesmos e vendo se a gente não pode melhorar, se nós estamos sendo bons líderes, se nós estamos tendo atitudes corretas diante de Deus, se nós estamos promovendo realmente uma liderança. Deus nos confiou liderança. Liderança. E a minha pergunta para você essa noite: o que é que você tem feito com a liderança que Deus deu a você? O que é que você tem feito, queridos? Porque se você for relapso com a liderança que Deus te deu, se você não exercer aquilo que Deus confiou a você, pode ter certeza que outras pessoas sofrerão e você será o responsável por tudo isso. Então, sempre ande com o coração quebrantado, sabe? Sempre reflita na sua liderança, sempre pergunte para Deus: Deus, eu posso melhorar? Onde eu posso melhorar? O que é que eu tenho falhado? Deus, me ajude. Sabe por quê, queridos? Porque por causa de uma liderança ruim, pessoas podem ir para o inferno. Já pensou nisso? A responsabilidade que existe sobre a liderança de uma igreja, sobre um pastor, sobre os líderes de life, sobre os discipuladores, não é? Se a gente abandonar, se a gente fizer vista grossa, se a gente não cuidar, se a gente não tiver o coração com o intuito de cuidar, de pastorear, pessoas podem morrer, pessoas podem ir para o inferno por conta disso. Não é? Isso seria uma grande derrota no reino de Deus, mas eu creio sinceramente, queridos, que Deus tem nos chamado para fazer a diferença. Deus chamou você para fazer a diferença, que você seja o tempo todo despertado por Deus, que o Espírito Santo possa sempre falar ao teu coração, possa sempre despertar em você, não é? O caráter dele, o caráter de Jesus em você. Em nome de Jesus eu peço. Então, o verdadeiro líder, ele vai promover a obra missionária, a obra do ministério. Ele vai promover o ganho de vidas e não perder vidas, né, gente? Então, um bom líder é esse. Sabe o que acontece quando uma igreja ruim, falta liderança? Sabe o que acontece numa igreja dessa, né? Porque uma igreja ruim, com toda certeza, falta liderança, né? Acontece divisão. Você já viu igreja dividida? Sabe por que existe muita divisão? Eu já vi isso acontecendo, queridos. É muito triste. Por causa de uma liderança que não dá exemplo, por causa de uma liderança que não tem autoridade, uma liderança que não tem moral. Quando ela não tem, sabe, essa unção, essa legalidade da parte de Deus, começa a acontecer todo tipo de divisão dentro da igreja. Líderes divididos, pessoas divididas, escândalos acontecem, não é? Coisas terríveis acontecem, não é? Foi uma tristeza, eu já vi isso acontecer em algumas igrejas, né? E isso não é legal, principalmente para o reino de Deus, porque no final das contas, né, é o nome de Deus que está sendo exaltado, está sendo levantado, está sendo colocado no pedestal, sabe? As pessoas vão dizer: ó, tá vendo, a igreja do fulano aconteceu isso, a igreja, né? Então acaba acontecendo, né, dos cristãos serem ridicularizados, menosprezados. E no final das contas, realmente existe um fundo de verdade nisso, né? Mas, queridos, eu vejo a graça de Deus em nosso favor. Glória a Deus. Que Deus possa continuar cuidando do nosso coração, do seu coração. Que a gente sempre tenha a disposição em consertar, em acertar um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Sabe, igrejas morrem, queridos, por causa de uma má liderança. Líderes fortes, assim como você, vão gerar life groups fortes também. E sabe o que vai acontecer? Um líder forte, uma liderança forte, gerando life groups bem fortes também, vai gerar discípulos fortes, ovelhas sadias. E com isso, uma mega igreja nasce, queridos. Tudo isso está nas nossas mãos, sabe? Se cada um fizer o seu papel de liderança, nós vamos alcançar grandes coisas para Jesus. Vamos alcançar. Sabe por quê? Porque liderar é uma arte, não é verdade? Ninguém nasce sabendo, sabe? Eu quero dizer uma coisa para você: não adianta
a gente ter unção, a gente precisa também desenvolver a liderança. Você pode até ter um chamado, Deus te chamou, mas se você não tiver, se você não desenvolver a sua liderança, a sua unção, né, é só você ter sido ungido, às vezes não vai ser o suficiente. Você precisa buscar em Deus essa capacitação da autoridade que Deus derramou sobre a sua vida. Segunda coisa que eu quero falar com você é que cada nação depende da sua liderança. Cada nação depende da sua liderança. Sabe, segundo o texto que a gente leu, né, por causa da falta de uma boa liderança, ia chegar até Jerusalém e até Judá destruição. A destruição viria na falta de uma boa liderança. Né? Gente, é uma grande tristeza, sabe? Uma nação ser governada por crianças imaturas, né? Líderes imaturos, pessoas que deveriam ser maduras, estão em cargos porque sabem falar bem, sabem se dispor, mas não sabem conduzir porque não adquiriram maturidade, né? Sabe, isso acaba se tornando uma grande maldição para aquela nação. Sabe, o resultado de se ter líderes que são impróprios para aquela nação, segundo a Bíblia, né? Em Isaías capítulo 3, verso 5, diz assim: meu povo, ele é oprimido por uma criança, mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias o enganam e os desviam do caminho. Então, uma nação, ela vai sofrer se ela não tiver uma boa liderança. E muitas vezes nós vemos isso na nossa nação, não é verdade, queridos? Às vezes nós vemos isso acontecendo no Brasil. Nós vemos todo tipo de maldade, às vezes acontecendo por quê? Por falta de uma boa liderança no povo brasileiro. O terceiro ponto que eu quero falar com você é a comunidade. Depende da liderança. O seu bairro, o lugar que você vive, a comunidade, ela depende da liderança. A Bíblia fala que Deus iria remover todos os líderes. Gente, aquele texto, ele traz assim algo revelador para o nosso coração, a importância de se ter bons líderes. Na Isaías 3, de 1 a 3, Deus fala o seguinte: vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento. Todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água. E também o herói, o guerreiro, o juiz, o profeta, a autoridade, o capitão, o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia, o perito em maldições. Quer dizer, aqui dentro desses que eu falei, aqui ele tirou toda a liderança. Toda a liderança. Sabe, quando uma comunidade ela não tem um bom líder, quando falta liderança, uma boa liderança, acaba não tendo progresso, as coisas não progridem, não vão para frente. Não é verdade? Tudo isso que eu estou falando, talvez você está imaginando cenas, você tá entendendo o que eu estou falando. Aonde não existe liderança, não tem desenvolvimento. Né? As coisas não vão para frente, não vai, simplesmente não vai. Agora, onde existe liderança, você vê as coisas acontecendo. Você pode ter todo tipo de problema, porque liderar, como eu disse, é uma arte, é um desafio. Você acaba tendo problemas, mas onde existe liderança, ele vai pegar aquele problema, ele vai fazer a sua consulta, vai buscar em Deus, vai buscar com líderes acima dele, em como resolver. No final das contas, o líder de pulso firme, de amor no coração, ele vai resolver aquela situação, não é? E depois acaba até se antecedendo a muitas situações. Então, aonde não há líder também não tem bênção. A bênção de Deus não está ali. Não está ali. Sem líder não tem livramento, né? Não tem a mão de Deus, não tem a graça, o favor de Deus naquele lugar. Então, a comunidade, ela depende da liderança. Tudo cresce, tudo cai através da liderança. Se não tiver liderança, queridos, realmente fica não só difícil, mas fica insustentável. Não é? Uma comunidade sem liderança é um castigo horrível, é terrível, é terrível. Agora, uma boa comunidade, ela precisa, com toda certeza, ter bons pastores. Sabia? Ter bons líderes, ter bons políticos, bons idosos, sábios. Toda comunidade precisa de cabeças, queridos, para conduzir. Não é? E você entende
que o nosso papel ele é muito importante. Papel do pastor, papel do líder, alguém... Gente, por que hoje no Brasil nós estamos sofrendo? Por que o povo sofre hoje? Porque lá atrás meninos, crianças imaturas, corruptas, maldosas, que não foram tratadas por Deus, não foram conduzidas por Deus, assumiram lugares, posições de liderança e estão mandando a gente. Vai? E eu não estou falando só de qualquer tipo de pessoa. Pode ter idade, pode ter 70, 80 anos. Mas se não é um bom líder, se não é um líder temente a Deus, tudo sofre. Hoje nós estamos sofrendo. Hoje nós estamos nas mãos de um STF imaturo, de crianças com certa idade lá dominando. O presidente que não pode fazer nada, é eles que mandam. Colocamos, querendo ou não, senadores errados, deputados errados lá. Imaturo, gente. Pessoas que estavam preocupadas com o status, com o orgulho, com a sua posição. Pessoas que não estão preocupadas com o povo. Nós temos que tomar tanto cuidado, é um papel importante. Você, líder, também não é colocar líderes bons em posições estratégicas. Deus tem nos chamado, não só para liderar, mas para despertar liderança. Numa comunidade, numa igreja, num life group, sabe, despertar as pessoas, elas irem estudar, elas se posicionarem na educação, elas se posicionarem na política, na segurança, sabe, na saúde. Nós precisamos, queridos, de bons líderes. Imagine um Brasil com bons líderes, no nosso governo, o que seria? Não só o presidente, mas todos fossem. O que nós não seríamos? Já pensou nisso? Está nas nossas mãos. Sabe, o nosso Brasil está nas nossas mãos. Quarto ponto que eu quero falar com você: cada família depende da liderança. A família também. Uma família com bom líder, ela é próspera, ela é abençoada, ela se torna, não vive passando necessidade, não vive sofrendo. Sabe, que Deus desperta em cada um de nós, cada membro da nossa igreja, o entendimento sobre esse papel, a começar do pastor, dos líderes, sabe, que nós possamos entender que nós somos chamados para ser liderança dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Sabe, os pais, eles precisam assumir, queridos, o papel de liderança que Deus trouxe para eles. Sabe por quê? Olha, segundo aquele texto de Isaías, capítulo 3, verso 4. Porém, jovens no governo e responsáveis dominarão. Sabe por que isso acontece? Quando pessoas sábias, homens de Deus, eles não assumem o seu papel, aquele local, aquela posição vai ter alguém ali que vai tomar conta dele. Quando os bons se calam, o mal se levanta, não é isso? Então as pessoas de bem precisam se levantar. Você, pai de família, se levante. E você que tem liderado o seu life group, desafia isso também na vida das ovelhas que Deus tem confiado nas suas mãos, que eles assumam posição também dentro da sua casa. Sabe, queridos, esse texto de Isaías representa, sabe, a inutilidade de um líder imaturo. Um líder imaturo é inútil, não só inútil, um líder imaturo, ele não é aquele que não faz diferença, ele faz, mas pro lado ruim da coisa. Por isso a gente precisa se posicionar. Nosso quinto ponto: o mundo depende da liderança. Queridos, nós temos visto o mundo, É lógico que nós estamos aqui sempre com muita fé, crendo nas transformações, mas muitas vezes nós vemos o resultado daquilo que não aconteceu até então, não é verdade? Quando existe a ausência de boa liderança no mundo, sabe o que acontece? Falta desenvolvimento no mundo. Por que a gente vê a África, todo aquele sofrimento, tantos países do terceiro mundo sofrendo? Falta desenvolvimento porque falta uma boa liderança. Pobreza, Gente, imagina só, tantos países aí com tantas terras, tantas pessoas criativas vivendo numa pobreza, corrupção, falta de uma boa liderança, a falta de ensino, o aumento do pecado, tudo isso é gerado no mundo porque falta uma boa liderança. Falta uma boa liderança. Então, existe uma grande necessidade, gente, de existir uma boa liderança em todas as esferas, em todos os lugares. Deus nos chamou, Deus nos colocou na nossa esfera. Talvez nós não vamos mudar o mundo,
mas nós vamos fazer parte daqueles que vão mudar. Amém? Então eu creio nisso, assuma o seu papel, faça o seu melhor com o seu Life Group, em nome de Jesus Cristo. Levante líderes poderosos, homens e mulheres poderosas no seu Life Group, cabeças, pessoas que assumem a responsabilidade, assumem o seu papel e dizem sim para Deus, dizem sim para o ensino da palavra. Então, no mundo secular ou na igreja, que Deus possa levantar líderes capazes, líderes ousados, verdadeiros líderes. De fato, queridos, tudo depende de liderança. Tudo depende de liderança.